E a gente vai voltar agora a falar sobre saúde com o quadro Você e o Doutor. Doutor Antônio Sprossi, você já está aqui. Bom dia, doutor. Como você está, Ciane? Graças a Deus, muito bem. Gente, hoje o doutor vai falar sobre um assunto muito importante, porque está chegando o inverno e aí desperta aquelas doenças, né, que a gente sempre tem, doenças inflamatórias, que têm seus quadros agravados com baixas temperaturas. Então, ele está aqui para falar para a gente, tirar todas as dúvidas sobre sinusite, amidalite e otite, cuja incidência, ela aumenta muito com o frio, né, doutor? Muito bom dia. Eu queria começar falando com você sobre a sinusite. Como que ela acontece? Bom, a sinusite, como tudo... Bom dia, Aninha, tudo bem? Bom dia, doutor. Como tudo em medicina, termininite é inflamação, a sinusite é inflamação dos seios paranasais. Se você fala, nossa, seios paranasais, o que é isso, né? Vamos dar uma olhadinha como é que a sinusite se forma. Então, os seios paranasais são esses buraquinhos que a gente tem na face, bem na frente. Então, nós temos os seios maxilares, esses que estão piscando em verde. Depois, nós temos os seios frontais, que ficam aqui em cima, nos frontais. Os esfenoidais, os etimoidais. Então, esses buraquinhos aí servem para quê? Eles formam um muco, um líquido, que serve para umidificar o ar. Todo o ar que vocês estão respirando agora, ele é umidificado nos seios paranasais, para ir para o pulmão com ar umidificado. Só que, às vezes, esses seios podem inflamar. Inflamou o seio agora, isso é sinusite. E esse muco, esse líquido que é feito lá dentro, ele não escoa, ele não é mais absorvido direito. Então, eles ficam fazendo pressão lá dentro, inflama, dá febre, dão vários sintomas e sinais da doença que a gente vai falar agora. Agora, o que causa a sinusite, doutor? Bom, quais são as principais causas, Aninha? Principalmente agora nessa época, é infecção viral ou bactéria. Rinite alérgica, porque forma muito líquido e às vezes ele não é escoado. E problemas anatômicos, bem aqui nos seios e no nariz, como por exemplo, o desvio do septo nasal e pólipos nasais. Pólipos nasais? Pólipos são nódulos que ficam lá dentro que você não vê. E essas malformações precipitam o aparecimento da sinusite. Além disso, exposição a substâncias irritantes, como fumaça do cigarro, a poluição do ar, produtos de tinta, por exemplo, mudança de pressão. Você desce, sobe, pega um avião e, finalmente, o refluxo. O refluxo também, essa secreção do estômago sobe, inflama e pode dar origem à sinusite. E quais são os sintomas, doutor? Bom, quais são os principais sintomas da sinusite? Vamos dar uma olhadinha agora para vocês entenderem os principais sintomas. Primeiro, obstrução nasal. Você não consegue respirar direito, porque está fechado e o septo está desviado, está inflamado, você não vai respirar. Segundo lugar, secreção. Essa secreção que sai pelo nariz, muitas vezes ela tem odor fétido às vezes, porque tem pus. Depois a dor de cabeça. Sabe como é que é a dor de cabeça da sinusite? Você chega no consultório e pede para assim, abaixa a cabeça. A pessoa abaixa a cabeça, dói mais a cabeça ainda. É como se estivesse caindo alguma coisa aqui para frente. Porque a pressão aumenta lá dentro. Mal-estar geral. Por quê? A pessoa tem febre, infecção, espirra, secreção para falar. Redução do olfato. Você não sente mais o gosto das coisas. Isso vai piorando cada vez mais, porque está tudo inflamado. E é aqui que você tem o olfato. Então, é um quadro progressivo, chato. E sinusite está aí agora no inverno, né? Agora, doutor, uma sinusite maltratada, mal curada, ela pode ter consequências? Pode sim. Uma sinusite que você não trata, a infecção pode entrar pelo ouvido, pode passar para o cérebro, pode pegar o olho. Então, você pode ter sinusite, além disso, otite, meningite. É mesmo? Meningite. Tudo a causa da sinusite? Tudo a causa. E até por exemplo, essas inflamações do olho que você não tem explicação? Às vezes o que está causando é a sinusite. E como que a gente trata, então? Tratamento. Como é que é o tratamento? O tratamento, ele tem que ser multidisciplinar. Certo. Não é só tomar antibiótico. Então você tem que, primeiro, limpar o teu nariz. Então, lavagem com soro. Nebulização, aquela fumacinha com vapor de água, ajuda a desobstruir. Beber bastante água para hidratação daqui das mucosas. Aplicar compressas mornas no rosto.
Uso de remédios, principalmente anti-inflamatórios, Ok. corticoides e, às vezes, antibióticos, mas com orientação médica, É hein? isso mesmo. E se nada disso melhorar, a gente indica cirurgia. Mas uma dica para vocês, nunca a gente opera a sinusite na fase aguda da sinusite. Primeiro a gente trata a sinusite, a pessoa melhora e depois de 1 mês ou 2 a gente indica a cirurgia e é feita para a limpeza toda lá dentro. Bom, depois da parte da sinusite, eu quero falar sobre amidalite. E a primeira pergunta que eu tenho aqui para você, para que serve a nossa amígdala? Para que serve a amígdala? Boa pergunta. Quando ela inflama, dói tanto, machuca, só, atrapalha. Para que serve a amígdala? Quando a gente tira, não tem problema nenhum. Tirou, tá ótimo. Será? Vamos dar uma Será? olhadinha para que serve a amígdala, que ela é muito importante na nossa vida. Então, a amígdala está lá, essa é a anatomia da boca, a úvula, a língua, o pálpebra e as amígdalas, esquerda e direita. E ela serve como um filtro, como uma defesa. Ela é um gânglio linfático que pega e suga todas as impurezas que tem na sua boca. O ar que passa, inclusive, né? Como é que ela faz isso daí? Ela faz uma fagocitose. Ela chupa, ela aspira as bactérias, principalmente nas criptas. Essas criptas tonsilares que vocês estão vendo, essas fendas, é o lugar onde entra a comida, entra a bactéria, entra o vírus, e ela pega essa mesma comida mesmo. Então, às vezes, você vai examinar uma pessoa, ela tem uma amidalite caseosa, cheia de comida lá dentro e pus, cheira mal. Então, a gente tem que começar a ver se trata, se não tira, o que dá. Então ela é importante, ela é um Muito filtro do nosso importante. corpo. Ela é um importante. filtro. Mas às vezes tem que tirar. Eu tirei, tá É isso tudo aí. ótimo. Eu tirei a minha também. tirou? Eu continuo com as minhas. Você continua com as suas? Agora me fala então quais os principais sintomas, doutor? Quais são da os amidalite? principais sintomas da amidalite? Você que nunca teve, então presta atenção. Vamos dar uma olhada quais são os principais sintomas. Ela fica inchada e vermelha. Você vai escovar o dente, você vê, abre a boca e faz o espelho, nossa, ela está vermelhona, parece uma cereja, né? Manchas brancas e amareladas. Que manchas são essas daí? É pus, é um bichinho chamado Streptococcus. E esse Streptococcus é que causa essa amidalite e a dor de garganta. Quem tem amidalite sabe que é uma dor que não é fácil. É uma dor que chega até categoria 10. Isso faz você não engolir. As pessoas que têm amidalite até emagrecem, porque não come mais, nem toma água direito. De tão difícil e inflamado que fica a amígdala. Febre, e não é febre baixa não, é febre acima de 38, 39 graus, tem que tomar remédio, e enquanto a gente não matar às vezes a bactéria, essa febre fica, viu? Nódulos linfáticos no pescoço, que são nada mais, nada menos que pequenas amígdalas que a gente tem lá dentro. Como eu falei que a amígdala é um nódulo linfático, né? A voz rouca, porque ela está inflamada, e o ar que passa nas cordas vocais fica incomodado com essa inflamação da amígdala. E depois, finalmente, o mau hálito. Quantas pessoas você conversa na rua que tem mau hálito? A causa qual é? É a amidalite. Então, muitas vezes, essa bactéria é tão perigosa, que ela pode levar também à formação de febre reumática e doenças do coração. Porque esse pus que está na minha amígdala é o estreptococo. E o nosso corpo faz anticorpos para matar essa bactéria. E esses anticorpos lesam as articulações e o coração. Por isso que a gente, às vezes, tem que tirar a amígdala, senão pode dar doença. Bom, isso quando está mal curado ou tem recorrência. Isso. Então significa que se eu tiver uma inflamação, inchou aqui a garganta, com certeza é amidalite. Com certeza é amidalite. E elas são importantes no nosso corpo. Claro. Agora, doutor, como é que eu faço para tratar? Ainda se tira a amígdala? Porque quando a gente era criança, a Tice falou aqui que já tirou, o senhor Eu também tirei. Eu continuo com as minhas, Então, apesar de ter exato. sofrido muito com amidalite. Ainda é normal fazer a cirurgia? Então, qual é o tratamento? A gente dá anti-inflamatório e antibiótico para matar esse estreptococcus. Certo. Muito bom. Se você tiver, Ana, vamos supor que você tenha 5 episódios de amidalite num ano. E no outro ano você já começa, a gente indica se tirar porque é problema. Certo. Agora a Ticiane tem 3 episódios de amidalite nesse ano e mais 3 no ano que vem. A gente já indica tirar também. Então toda vez que você tem uma manutenção do quadro inflamatório, a gente tem que tirar a amígdala. Se você tratou com antibiótico, melhorou e só
não precisa tirar. E pode dar em qualquer idade, né? Em qualquer idade, que é o seu caso. Você vê, você não tirou por quê? Porque não teve tantas complicações. Entendi. Entendeu? Agora, falando em complicações, eu vou falar agora sobre uma doença inflamatória que a Manu, a minha filha pequena, tem muito, que é a otite. Ah, Manu! Né, doutor? Manu, você não sai da piscina, né, Manu? Pois é. Como acontece a otite, doutor? E ela dá mais em crianças mesmo? Dá mais em crianças, dá em adultos também, mas eu vou explicar por que dá, o que acontece na otite. Bom, aqui está o nosso ouvido, né? A gente tem o nosso ouvido externo, o ouvido médio, onde está lá o tímpano e o labirinto, e o ouvido interno, que costuma dar muito problema. Por quê? Aí onde vocês estão vendo é a trompa de Eustáquio, esse canal que liga o ouvido ao nariz. Vamos supor agora que eu tenho uma inflamação no nariz. As bactérias sobem no ouvido, olha lá, e vão inflamar. E pode entrar água também, e você não limpa direito, forma pus. Isso dá uma dor. Então, a otite é uma inflamação do ouvido, que pode ser ouvido externo, médio e interno, com muitos sintomas. E, às vezes, acaba com a tua vida. Acaba uma viagem, às vezes. Fala, doutor, o senhor está exagerando. Não estou, não. Nossa, muito. Otite é complicado. A dor é forte. Muito complicado. Eu tive, acho que eu me lembre uma única vez na vida, mas a gente sabe que existem pessoas, como a Tice falou, a Manu, que tem recorrência, tem muitas vezes. Por que isso acontece? Porque, principalmente a Manu, por exemplo, vou dar um exemplo, vai. Aqui no ouvido, olha só, o ouvido está aqui, né? O ouvido externo, o ouvido médio, aqui está o ouvido médio com tímpano, com as coisas, e o ouvido interno. A água entra aqui e fica aqui. Então, as crianças têm essa parte aqui mais estreita. E os adultos que não limpam direito, fica cera, e eles querem colocar objeto, querem fazer muita coisa e dá muita otite. Essa é a explicação, porque tanta coisa acontece com criança também. Agora, além da dor, né, que a otite dói bastante o ouvido, quais são os outros sintomas, doutor? Boa, vamos lá ver. Vamos ver os principais sintomas da otite agora. A dor do ouvido que a Ticiane falou é uma dor muito forte, incomoda. Muitas vezes você está andando na rua, você perde o equilíbrio, pode até cair com a dor de ouvido. Associado à dor, febre, que como a amidalite, a febre não é baixa não. A febre é alta, porque também existe o streptococcus e o estafilococcus. Além disso, vocês vão ver que tem líquido espesso e amarelado saindo no ouvido. E esse líquido, você está dormindo à noite, por exemplo, você acorda assim, a fronha está toda molhada com pus. Dor de cabeça. Então, essa dor de cabeça também dependendo do lado que você vira, pode perder o equilíbrio e cair. Problemas para dormir, como eu falei, porque às vezes você quer dormir em cima da dor para melhorar, para esquentar o ouvido, às vezes você tem que virar, você acaba não dormindo. E depois, zumbido que eu falei é porque pega o labirinto. E aí você perde o equilíbrio junto com a dor. Então, vê que a otite não é uma doencinha simples. Por isso que a gente está trazendo aqui para vocês, para falar no inverno, que tudo acontece junto. Amidalite, otite, sinusite. O senhor falou de esquentar o ouvido. Me lembrou agora um pouco de uma coisa que minha avó fazia. Ela pegava a fraldinha, esquentava e colocava perto assim para poder... Eu faço isso, Você faz isso até hoje? Então, aí vem a pergunta, como é que eu trato a otite? Qual é a forma correta? A forma correta de você tratar a otite é não colocar objeto nenhum, nem haste lá dentro e ficar mexendo. Muitas vezes é tomar antibiótico anti-inflamatório, passar no médico otorrinolaringologista para examinar o teu tímpano, para ver se tem que pingar algum remedinho por ordem médica. Não vai você querer pingar álcool, deixar algodão lá dentro, que vai piorar. E toma cuidado para dividir fone de ouvido. Atualmente todo mundo tem fone de ouvido. Empresta a ti esse teu fone, deixa eu colocar, porque uma bactéria que para você não faz mal, para mim pode fazer mal. Então, peraí, como que a gente previne a otite, doutor? Então, isso é muito importante. Prevenção. Eu molhei o ouvido. A Manu está na piscina, saiu da piscina, saiu do banho, tomou banho, tem que secar o ouvido. Como que seca o ouvido, Ana? Pega a toalha. Pergunta, eu quero saber se eu faço certo. A toalha. Pega a sua toalha, coloca lá dentro, os dois lados, força, limpa. Pega um papel higiênico, que é mais fininho. Macio. Coloca lá dentro, tirou, secou o ouvido. Perfeito. O que você não deve fazer, por exemplo, eu sei que eu tenho otite e repete otite toda hora. Vai nadar? Não, pode entrar, mas coloca protetor de ouvido para nadar. Você que vai nadar, vai ficar nadando, põe um protetor de ouvido, protetor de nariz para não entrar. Vai melhorar muito. E cuidado com essa coisa
de colocar toda hora fone de ouvido, cada vez apertar mais, porque dá problema. Muito bem, muito bom, doutor Antônio Sprasser. Obrigada pela consulta. Obrigado, prazer em vê-las. Super importante, prazer é todo nosso. Semana que vem tem mais consultório. Muito obrigado, Adorei, estaremos doutor. aqui. Vou Boa providenciar semana. agora o tampão de ouvido.